E o Liberdade de Opinião vai direto para o Rio de Janeiro. Por lá encontramos no nosso estúdio o jornalista Sidney Rezende para opinar sobre alguns dos assuntos mais importantes desta quarta-feira. Fala, Sidney, bom dia. Olá, Colombo, como vai? Bom dia a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado pela audiência, bom dia. Vamos nessa então. Nosso primeiro assunto, Sidney, é o seguinte: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou o plano sanitário para as eleições municipais que foram adiadas neste ano aqui, de outubro para novembro, exatamente por causa da pandemia. Eleitores e mesários terão de ficar a pelo menos 1 metro de distância. O eleitor vai esticar o braço para mostrar o documento de identificação, não vai ter de se debruçar ali sobre a mesa como costuma acontecer. Não haverá biometria, obviamente, para não ocorrer o contato do dedo com a urna. O uso de máscara é obrigatório, haverá álcool gel para usar antes e depois da votação. Como o documento de identificação será mostrado à distância, o cuidado contra possíveis fraudes terá de ser maior. Nós separamos aqui um trecho da fala do ministro Barroso. O documento é exibido. Se o mesário tiver alguma dúvida, essa também é uma especificação do plano, ele pede ao eleitor que dê 2 passos atrás e abaixe a máscara para a conferência visual. E se houver muita dúvida, ele pode perguntar a data do nascimento. E aí você confere no terminal. Portanto, nós temos mecanismos de segurança e de confirmação. Sidney, a Justiça Eleitoral está se preparando bem para essa eleição absolutamente inédita, diferente na nossa história? Gostei muito desse plano de segurança, muito mesmo. Eu diria que foi um grande acerto dos especialistas que trabalharam nesse documento, fizeram esse protocolo, especialistas da Fiocruz, do Hospital Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês. É um plano simples, tranquilo de ler, com palavras bem colocadas, em ordem cronológica, tudo certinho. Acho que é um plano bom, o protocolo é um protocolo fácil de entender. Agora a população vai ter que colaborar. Por quê? Quando se diz tem que usar máscara, qual é a situação que você vai encontrar de alguém dizer assim, eu não vou usar máscara, eu já tive Covid, então não preciso usar. Ou alguma coisa como eu sou contra usar a máscara. Isso pode criar aí um litígio, um desentendimento. Então, eu acho que o bom senso nessa hora deve prevalecer. Vamos colaborar. O que a autoridade pode fazer neste momento, agora, se não preparar um protocolo, discutir a exaustão com a sociedade, divulgar, mobilizar a sociedade, e isso o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo. Então, repito, acho que é um bom plano, tem algumas mudanças em relação a outras eleições. Por exemplo, agora as urnas estarão já à disposição do eleitor às 7 horas da manhã. Continua fechando lá às 17. Então, até às 10 horas da manhã, de 7 às 10, se dará preferência a quem tem mais de 60 anos. Vamos imaginar a pessoa que diga assim, puxa, mas eu não consigo me deslocar, eu sou idoso, preciso ir com acompanhante. Nenhum problema. Se o acompanhante também tiver condições de votar naquela sessão, ele pode votar antes das 10 horas. Se alguém tiver um compromisso, tiver menos de 60 anos, pode também entrar ali, mas está se priorizando de uma maneira confortável, generosa, tranquila, dialogada com quem tem mais de 60 anos, para justamente você votar cedo. E aí as demais pessoas mais jovens e tal podem chegar depois das 10 horas da manhã. Não vamos deixar para acumular nem na entrada e nem na saída, porque daí complica, né? Você já pensou, está próxima a 16 horas e 55 minutos, quer votar e tem um atraso qualquer, um problema com a urna, isso pode acontecer com a urna eletrônica. Então eu achei isso muito bom, o horário. E não vamos esquecer que é uma operação complexa, né? Porque só mesários são mais de 2 milhões e 70 mil mesários. Então é preciso realmente, além da máscara, eles vão usar também uma proteção facial, álcool em gel ali à disposição. Caneta é bom que a gente leve a nossa, não precisa pegar de terceiro, sabe Deus o que pode acontecer, não é? O coronavírus não pede licença e ele não lê um protocolo como esse do Tribunal Superior Eleitoral. Mas para uma pessoa como eu, que às vezes fica buscando aqui a crítica, né? Sempre construtiva, evidentemente, eu torço para que as coisas funcionem, eu me sinto muito confortável de dizer que eu achei o plano muito bom.
Agora, Sidney, do ponto de vista da campanha, hein? Uma campanha completamente diferente também, né? Com restrições para a circulação dos candidatos, né? Nas cidades grandes e médias ainda há propaganda eleitoral de rádio e televisão, nas cidades pequenas não. Aí os candidatos dependem muito do corpo a corpo, que está quase que, se não inviabilizado, muito dificultado, né? O assunto está fora da agenda das pessoas, né? Não só da nossa aqui, jornalistas, né? Só os políticos, acho, estão pensando nas eleições agora de novembro. A população está preocupada com o preço do arroz, com o preço dos alimentos, com a pandemia de coronavírus, com o auxílio emergencial. Do ponto de vista do resultado, também tende a ser uma eleição imprevisível, não é? Ih, Colombo, a gente vai brigar agora, hein, Colombo? Primeira vez, hein? Vamos nos desentender briga, aqui, não, né? Não. Cordialmente, A minha cota eu já estourei. Não estourou, não. É sempre bom. Esse contraponto é sensacional. Você é ótimo nessa sua função, que não é uma função fácil. Pode ser que realmente as pessoas estejam mais caladas agora, estejam focadas nessa realidade que você disse, e faz todo sentido, porque a eleição não é agora também, ela vai acontecer em novembro. O primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro. Novembro, sim, é que vai ser o grande mês da política. Mas olha, nós todos, apesar de cansados, queremos até liquidar a fatura no primeiro turno, há uma exaustão do cidadão brasileiro, porque a gente quer que as coisas andem, que as coisas funcionam, e elas não funcionam na velocidade que a gente gosta, então dá um pouco essa sensação que a gente não está nem aí. De fato, os políticos estão preocupados com datas, preocupados em discutir alianças, preocupados com as suas campanhas, eles estão preocupados ali com o jogo, né? No que o fundo partidário dá de condições para ele avançar, se ele vai ser eleito com adversários. Isso faz parte do jogo profissional ali da política. Agora, o cidadão está atento, sim, a cada detalhe e está, repito, de saco cheio quando ele vota para mudar e a mudança não vem em velocidade. Eu diria que o eleitor está calado, o cidadão está mais calado, sim, aparentemente preocupado com o resto, essa é a minha discordância com você, mas ele está sintonizado, ele está ligado. Eu tenho a impressão que é um dos momentos da vida brasileira em que o cidadão está mais ligado na tomada da política do que no passado. Agora, é uma eleição mais curta, diferente, ela é mais limpa, ela é mais rápida, ela é mais organizada. Eu me recordo que visitei o Chile há uns 20 e tantos anos, 20 não, mas há uns 15 anos, por exemplo, e era um período eleitoral lá. Eu não vi praticamente cartaz nenhum em lugar algum. E por aqui nós tínhamos as cidades todas sujas, uma coisa terrível, né? Era um papel para todo lado e tal. Ou seja, nós estamos de costas para o que estava acontecendo, inclusive no nosso continente, com eleições mais organizadas do que a nossa. Acho que avançamos muito nessa matéria e é bom que seja uma eleição de tiro curto, é bom que seja uma eleição mais digital e menos assim de rua e que o contato presencial, que é sempre muito bom e não pode acontecer agora, fique para uma outra oportunidade. Não acho ruim o modelo que aí está, não. Isso é uma forma da democracia mais adulta. Nós estamos crescendo, a democracia está avançando. Que bom. Bom, o nosso próximo assunto, Sidney, é o seguinte. O presidente Bolsonaro se reuniu com médicos para falar sobre possíveis tratamentos da Covid-19. E nessa reunião, ele voltou a defender a não obrigatoriedade de pessoas tomarem a vacina contra a Covid-19 quando a vacina existir. Por outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, que nos deu uma entrevista exclusiva ao 360 da CNN, criticou as pessoas que não querem aderir à vacinação. Vamos acompanhar um trecho da fala de cada um deles. Você não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar. Eu falei outro dia, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina, o mundo caiu na minha cabeça. A vacina é uma coisa que, não vai entender, você faz a campanha e busca uma solução. Não pode amarrar o cara para vacina. Eu acho que pode ser assim, vocês concordam. Uma pessoa não vacinada é uma pessoa que pode ser contaminada. Se ela for contaminada, ela pode contaminar outras pessoas. Nós estamos diante de um quadro terrível da pior pandemia dos últimos 100 anos no Brasil e no mundo. Não é razoável que, diante dessa situação, uma pessoa possa fazer a sua opção para não se proteger e não proteger a sua vida. Eu não consigo compreender o direito à morte, eu consigo compreender o direito à vida. Sidney, são posições bem diferentes, né? A discussão sobre a vacinação contra a Covid trata de questões de direito individual, de direito coletivo, depois de uma autoridade sanitária validar e recomendar a imunização da população, ou seja, não vai ser qualquer coisa que vai ser aplicada na pessoa, como o presidente disse ali, né? Tem que ser uma vacina certificada pela Anvisa. O que é que deve prevalecer, na sua opinião? O direito individual
ou coletivo? Do chamado Fla-Flu, né? A gente não é obrigado a ficar com um lado ou com outro lado. Você pode pegar um pouquinho de cada um e ter a sua própria opinião. Inclusive, foi a minha primeira participação aqui nesse quadro, quando você perguntava o que nós iríamos fazer, né? Como seria esse quadro, como é que eu interpretava a minha participação, e eu dizia do direito das pessoas terem a sua opinião. Então, penso o seguinte, que o gestor público, o representante público, seja o governador ou o presidente da República, é desejável que ele estimule a população a se prevenir, a cuidar, a respeitar as leis, a cuidar da sua saúde e de terceiros. Então, se o Estado oferece essa possibilidade de imunização, é papel deste governante levantar esta bandeira. Vamos ao segundo item. O segundo item se trata da liberdade individual. Se pode obrigar alguém, o Estado pode dizer, você vai tomar na marra. Muito excepcionalmente, o Estado pode chegar a este nível. Mas, de fato, tem a liberdade individual. Você pode ter o direito de dizer, eu não quero tomar por alguma razão esta vacina. Mas isso é preciso, vamos entrar no estágio 3, que a sociedade se torne mais adulta, menos infantilizada e que as relações sejam relações, independentemente do Estado, construtivas. Exemplo, alguém não toma vacina e cuida de senhores e senhoras idosos numa clínica geriátrica. Como é que fica isso? Eu acho perfeitamente normal que os diretores da clínica digam, você não tem condições de prosseguir aqui se não tomar a vacina. Por quê? Você pode se infectar e colocar em risco essas pessoas que já estão no grupo de risco. Agora, é preciso saber se a legislação permite que alguém vete outra pessoa a trabalhar por conta desta razão. Se houver na sociedade condições para isso, eu acho fundamental que ela discuta, a sociedade discuta e o cidadão defina essas relações independente do Estado. Então, recapitulando, a pessoa pode sim não querer tomar vacina, é ótimo que ela tome e o Estado tem que tomar esse papel. A minha crítica ao presidente Bolsonaro já se deu em outras ocasiões, é que ele não inspira, ou ele desarticula, ou ele toma certas decisões de maneira um pouco impensada, e ele não é um cidadão qualquer, ele é o representante de todos. Quando diz não use a cadeirinha, né, para colocar as crianças no banco de trás, ele está infringindo uma determinação do Código de Trânsito, por exemplo, e nem por isso as pessoas deixaram de colocar o cinto de segurança nas suas crianças, nos seus filhos. Então não é porque ele diz também que a gente vai fazer. Então é preciso, assim, nem João Dória e nem Bolsonaro, tentar achar um campo de sensatez, uma interseção entre os dois. O preço do arroz, hein, Sidney, disparou nos mercados brasileiros nas últimas semanas. Não só do arroz, mas principalmente do arroz, né, que virou um símbolo desse período de inflação dos alimentos aqui. Um pacote de 5 quilos, por exemplo, que custava R$ 15 em média, hoje custa R$ 40. O governo diz que agora quer zerar a tarifa de importação do arroz. Nós conversamos também com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma entrevista exclusiva para a CNN, que falou sobre os planos do governo Bolsonaro para tentar aumentar a oferta de arroz nos nossos supermercados e, com isso, diminuir um pouco esse preço. Hoje nós temos alguns produtos agrícolas que os preços estão majorados e, para isso, o governo, no caso específico do arroz, ele vai abrir, ele encaminha, o Ministério da Agricultura está encaminhando para o GSEX um pedido para que possa abaixar a alíquota de importação, erga omnes, de qualquer país, para que a gente possa ter aí a entrada de 400 mil toneladas de arroz até o dia 31 de dezembro de 2020. Com isso, o mercado vai se equilibrar e a gente afasta o risco de um possível desabastecimento. Sidney, o preço do dólar, a alta no preço do dólar e uma valorização da saca de arroz fizeram com que boa parte dos nossos produtores optassem pela exportação num movimento para eles natural. Afinal de contas, a própria ministra disse ontem na entrevista que o arroz estava subvalorizado nos últimos anos, então agora era hora de fazer uma espécie de pé de meia, né? Os supermercados, por sua vez, dizem o seguinte: olha, nós estamos pagando muito mais caro do que pagávamos pelo arroz, então não somos nós que estamos cobrando caro por ele, nós estamos mantendo a nossa margem de lucro, que era a mesma do passado recente. Esse caminho desenhado pela ministra Tereza Cristina é o único possível para o governo agora, sem nenhuma espécie de intervenção, interferência, tabelamento, que o próprio presidente já disse não vai acontecer?
Não, não é o único caminho, mas vamos lá. Tabelamento não virá. O presidente disse que não vai vir, não virá. A ministra disse que não vai ter intervenção também no setor. Então, vou acreditar no que a ministra está dizendo, ministra da Agricultura, que isso não acontecerá. Já temos problemas com arroz, feijão, leite, carne, óleo de soja e farinha de trigo. Sempre na mesma lógica. O dólar está alto, a exportação acaba sendo o melhor caminho para quem tem o produto. E a China está estocando bastante. Mas não é só a China, hein? Argentina, Chile, eles estão comprando também. Há uma certa preocupação, não é de todos os países, mas estrategicamente, em ter reservas de alimentos para pouco mais adiante. É um pouco diferente da nossa estratégia, porque nós somos produtores. A nossa estratégia aqui é fazer estoques mais racionais, mais equilibrados, que eu até pessoalmente concordo. Eu acho que a nossa atitude aqui é até mais pensada e corretamente. Dizer que o arroz virá de uma excelente safra, de uma boa safra no ano que vem, não ajuda muito a dona de casa, o consumidor, porque ele precisa comer o arroz, né? Ou pelo menos achá-lo antes do ano que vem a um preço mais razoável. E os preços aumentaram demais. Pedir aos supermercadistas agora que zerem a cesta básica, enfim, leve para casa essa despesa, né? E não fazê-lo dos agricultores e dos distribuidores, não me parece também a mais sensata posição. O que está se dizendo? Aí por isso que eu comecei aqui a minha fala dizendo que existem outras alternativas. Uma primeira atitude, diminuir o imposto de importação. Foi o que disse aí a ministra, estamos em linha com relação a isso, porque se pode, com uma taxa de importação menor, amenizar um pouquinho a alta dos preços, importando, já que nós não temos agora em quantidade suficiente, o arroz, o óleo, a cebola que vem da Argentina, nós exportamos alho também, mas pode-se ter outros produtos. Então, faz uma correlação aí de equilíbrio de produtos e preços. A segunda atitude é o consumidor usar a criatividade. Ele vai ter que comprar outros produtos que ele não dava tanta atenção para tentar substituir o arroz. Eu sei que é meio chato dizer aqui, porque eu não sou chefe de cozinha, mas você, por exemplo, pode comprar a batata, né? E de alguma maneira, incluí-la no seu cardápio, esperando um pouquinho para não consumir o arroz todos os dias. Lamentavelmente é isso. Ou você vai pagar o preço do arroz a esse valor exorbitante que já está na realidade. O terceiro é chamado estoque regulatório. Nós temos um estoque também que pode se utilizar, ela não vai ser utilizada, a ministra não vai utilizá-lo agora, não vai autorizar agora, mas tem um estoque regulatório para um pouquinho mais adiante, porque nós estamos no início aí, né, do movimento da serpente, porque já está com preço mais alto, mas pode ficar pior se medidas não forem tomadas. E a última seria sobretaxar a exportação, mas aí você vai brigar, né, com o agro brasileiro, porque ele está justamente se aproveitando dessa oportunidade de ganhar mais dinheiro com a exportação. Aí você mexe com o ministro Paulo Guedes. Hoje tem uma reunião em Brasília que vai reunir gente do Ministério, não sei se a ministra estará presente, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, e eles querem também ter um encontro com o presidente Bolsonaro, que vai pedir para o setor supermercadista ajudar. E o setor supermercadista vai baixar a cabeça e vai dizer assim, não dá não, porque a gente vai perder muito dinheiro com isso. Pode ali fazer uma social, conte conosco aí 2, 3 dias, 4 dias, mas eu conversei ontem com empresários, grandes empresários dessa área, e estão dizendo que, já está com a água no pescoço. Isso vem num momento ruim, não é, Sidney, para todo mundo, para a população especialmente, mas para o governo também, porque, afinal de contas, é um período em que, por exemplo, o auxílio emergencial vai perder valor, não é? E as pessoas usam basicamente aqueles que mais precisam. É claro que a alta dos alimentos atinge a todas as faixas econômicas, né? De maneira mais contundente algumas, menos contundente outras. Mas nós estamos combinando dois movimentos ruins, né? O aumento da cesta básica, preço dos alimentos, com a queda no valor do auxílio emergencial, né? Do ponto de vista político, né? É claro que essa é uma questão menor agora. A gente tem de tratar aqui da alimentação de quem mais precisa, mas do ponto de vista político também é um movimento ruim para o governo, que se beneficiava exatamente de um momento de aumento de popularidade, né? E poucas coisas corroem tanto a popularidade de um governo quanto a inflação de alimento, né? Sob a ótica do consumidor, completamente de acordo. Mas vamos dividir, né, os R$600 de até este momento para os R$300 para mais adiante, que é 50% de redução aí de poder aquisitivo em quem recebe o auxílio. Primeiro, é ruim sim, por isso que eu disse sob a ótica do consumidor, você ter um produto mais caro, que você tem de dinheiro na mão, vale menos. É a antiga inflação corroendo ali o dinheiro que você tem no teu bolso e na tua mão. A outra coisa é que para o setor
consumidor, você receberá o dinheiro de qualquer maneira. Apenas o que está se discutindo agora é que essa rearrumação no mercado, ela faz com que alguns setores ganhem mais e muito mais, se beneficiando do dólar alto e da exportação, e outros setores tenham que pagar uma conta que eles querem ver, pelo menos, de maneira dividida. Porque nós estamos aqui e temos que entender, analisando uma cadeia produtiva como um todo. Tem o agricultor, que não ganha tanto, tem aquele que armazena e depois ele passa para o atacadista, passa a negociação, depois passa para a distribuição, depois a distribuição chega até as pontas de venda, normalmente os supermercados e outras lojas. Então, é isso que a gente tem que dar uma olhadinha. Tem muita gente que está reclamando, eu não estou ganhando, e tem setores que vão ganhar mais dinheiro do que eu. Sidney, boa quarta-feira, hein? Até amanhã. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.